Nesse vídeo, nós vamos continuar a nossa discussão de crescimento econômico. Primeiro, nós vamos dar uma última olhada no modelo neoclássico, vamos dar uma olhada na dinâmica do modelo neoclássico, para a gente lembrar dos fatos importantes e para treinar um pouco a solução de modelos em tempo contínuo. E depois nós vamos falar de um outro modelo, que é uma espécie de avô do modelo AK, segundo alguns, o avô de todos esses modelos, inclusive dos neoclássicos, embora com conclusões bem diferentes do modelo neoclássico, é o modelo de Harold-Doma. Então, é um modelo que às vezes nem aparece nos livros de crescimento, é um modelo dos anos 40, mas que eu acho legal fazer como introdução ao modelo AK, porque tem uns insights que vão para o modelo AK e fica claro de ver o tipo de dinâmica, a diferença de dinâmica que pode acontecer. Então, nós vamos nesse vídeo discutir, falar aqui rapidamente do modelo neoclássico, ver a dinâmica para depois fazer o contraste lá com o modelo AK, modelo Harold-Doma, desculpa, mostrando semelhanças e diferenças de solo para Harold-Doma e também como Harold-Doma vai conversar com AK. Então vamos começar com o nosso análise de estabilidade do modelo neoclássico. Assim como no modelo de tempo discreto, a análise de estabilidade pode ser feita por diagrama de fases, e é o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá, só que agora usando o modelo em tempo contínuo. Mas a lógica de diagrama de fases a gente já viu, a gente já discutiu, é a mesma. O sistema nós já vimos, é esse daqui. Esse aqui é o sisteminha, é esse sistema que nós vamos discutir. É ele que vai servir de base para a construção aqui do diagrama de fase. As duas curvas, lá era KT mais 1 igual a KT, né, que era quem dava a estacionaridade. Aqui é K ponto igual a zero. Então a primeira curva vai representar os pontos onde K ponto é igual a zero, a derivada de K em relação ao tempo é zero, ou seja, o K está estacionado. É fácil ver que vai dar essa diferença aqui, né? Esse K ponto é zero, a relação entre C e K fica explícita, dada por essa função, f de K menos delta K, um formato bem conhecido, é a função de produção, a nossa velha função de produção de guerra, menos uma reta, né? Então, de novo, assim nós vamos pegar esse arco que faz a diferença. O ponto onde o consumo fica estacionário, eu tenho C ponto igual a zero. Para que C ponto seja igual a zero, eu tenho que ter F' de K igual a, tá teimoso, ρ mais delta. Que ficou tranquilo demais, porque é uma reta. Isso é uma reta vertical no nosso plano. F' de K igual a ρ mais delta constante, né? Então, ficou bom, porque para isso aqui ser zero em todo ponto é preciso que esse termo seja zero. Então eu tenho, as curvas ficaram fáceis de fazer, ficou bem mais tranquilo que no modelo anterior. Então, nos pontos acima da curva do K ponto igual a zero, que é essa daqui, f de K menos delta K, o estoque de capital está diminuindo no tempo. Isso é verdade porque para um dado valor de K, o valor de C é maior que na curva. E, portanto, K ponto menor que zero. Então, eu estou aqui, para um dado valor de K, eu vou ter menos C. Se eu tenho menos C, é porque está indo para o investimento, K ponto. E o contrário valendo para pontos abaixo da curva. Em pontos à esquerda da reta definida por C ponto igual a zero, o consumo está aumentando no tempo. Isso é verdade porque nesses pontos K é menor. E se é menor, F' de K é maior do que nos pontos onde F' de K é igual a ρ mais delta. Como duas linhas é negativa, temos que C ponto é igual a zero, C diminuindo. Vamos ver isso na figura. Então está aqui a figurinha, os pontos onde o consumo e capital estão crescendo e aumentando. Reparem que lá no outro, isso aqui em vez de uma reta, era uma reta, mas não era vertical, ela tinha uma inclinação. Isso deixava um pouco mais difícil fazer a análise. Aqui não, aqui ela não precisou fazer nem teorema da função implícita, nem nada, ficou tudo muito explícito. Aqui a regra de ouro é o máximo de consumo, então ele fica à esquerda da regra de ouro, a gente já sabe disso, que é o ponto ótimo à esquerda da regra de ouro. Então está aqui. O caminho equilibrado é esse, aquela lógica de dado um K, só um C resolve, permanece. A dinâmica do modelo é muito parecida, a lógica é muito parecida, tendo só esse caminho de equilíbrio. Então, a única coisa que muda do desenho é a inclinação aqui, que tem inclinação e não tem. Mas na lógica é o sistema, né? O sistema fica mais simples de analisar. A dinâmica do modelo contínuo é a mesma dinâmica do modelo discreto. É exatamente a mesma dinâmica. Volto a dizer, não é exatamente a mesma, estou exagerando,
mas em termos qualitativos é a mesma, né? Você tem um plano, em todos esses, qualquer ponto, salvo uma reta, o modelo é divergente, na reta o modelo converge, o que vai garantir que a economia vai sempre estar nessa reta é a racionalidade. Então, se você mudar o K0, a escolha racional é o C0 que garante a convergência, que é o que vai garantir lá a minha condição de transversalidade. Ou seja, não é explosivo. Se eu começo daqui, por exemplo, vai explode, então não obedece aquilo. Se eu começo daqui, vai para menos infinito, não obedece. Então é muito parecida a discussão das duas dinâmicas, e é por isso que eu não vou discutir muito. É como eu disse para vocês, é só rapidinho, só para dar uma satisfação, né, para não passar em branco. Mas são dinâmicas muito parecidas dos dois modelos, e é isso que vale mostrar aqui. Resultado, que o modelo converge para um estado estacionário implica, é aquela discussão que eu estava fazendo, que essa economia não cresce indefinidamente por conta de acumulação de capital. Isso é verdade por conta de rendimento decrescentes, inclusive é quem garante aquelas curvaturas e sinais. Que implica que para níveis muito altos de capital, o ganho de produto obtido com a acumulação de mais capital pode ser menor que a depreciação. A introdução de progresso tecnológico permite que o modelo tenha crescimento no longo prazo, mas esse crescimento depende do crescimento da produtividade. Então, de novo, é um feijão com arroz de modelo neoclássico, esse modelo que a gente acabou de ver, ele reproduz um pouco, é claro que a dinâmica é bem mais complicada que a do modelo de solo, o modelo de solo é um modelo bem mais robusto em termos de dinâmica, mas é sempre aquela lógica, a partir de um dado um K0, a economia vai para uma trajetória que leva ao estado estacionário, lá em solo não depende de racionalidade, lá sequer tem escolha, aqui depende de racionalidade, se você pensa uma escolha no modelo de solo, ela não é racional, no sentido que ela não está otimizando nada, é uma regra DOC, que pode vir, sei lá, o cara acha que Deus mandou ele consumir tantos por cento da renda dele, está dada a regra, não tem uma escolha ótima, uma função utilidade que seja. Então, essa dinâmica do modelo neoclássico, que é verdade lá em solo, embora muito mais robusto, mas também é verdade aqui, como nós já discutimos com detalhe quando a gente falou do modelo discreto, ela é a marca registrada desse modelo. Sem progresso, sem uma fonte de progresso técnico que vem de fora do processo de acumulação, ou até pode ser internalizada, como no caso da tecnologia embutida nas máquinas, que eu comentei no vídeo passado, né? Aquela ideia de que, olha, a única maneira de botar uma tecnologia na produção é comprar uma máquina nova que traga essa tecnologia, a tecnologia está embutida na máquina, aí você consegue esse resultado interno, mas é um interno assim, não é a acumulação que está levando ao crescimento, o que está levando ao crescimento, de fato, é a tecnologia que está embutida na máquina. Então, essa ideia de que se não tiver progresso tecnológico, mesmo com essa ideia de tecnologia da máquina, né, você não vai conseguir gerar dinâmica de crescimento. Essa é o cartão de visita, é a marca registrada do modelo neoclássico, seja em versão discreta, seja em versão contínua. Ele tem essa marca registrada, o modelo neoclássico, como nós estamos vendo aqui com o diagrama de fase. Depois, se vocês quiserem, vocês vão devagarinho ao pouco montando, tentem desenhar em casa. É bom, eu sei que eu passei rápido, mas é porque nós já fizemos esse exercício, só que no modelo um pouquinho diferente. Mas nós já fizemos essa discussão toda e fica tedioso fazer de novo. Quem não lembra, volta lá no vídeo de escolha ótima de poupança e consumo. Eu acho que é no segundo vídeo desse tema, mas volta lá, que tem uma discussão mais detalhada. Mas aqui o que importa para a gente é só isso, é montar o diagrama de fases e fazer essa constatação de que o modelo neoclássico, sem o choque tecnológico, sem aquele motorzinho empurrando, ele leva à estagnação. Então, quem vai definir o crescimento da economia no modelo neoclássico é a produtividade. Você pode ter várias sacadas para fazer isso. Nós vamos discutir lá na frente alguns modelos que tentam até falar de alocação e produtividade, mas essa produtividade motor é uma marca registrada desses modelos neoclássicos, entendido aqui neoclássico como rendimento decrescente. Há quem coloque o modelo AK como neoclássico também, e aí, quer dizer, essas discussões deixa para o pessoal lá de HPE. Vocês estão no departamento que tem um dos maiores pesquisadores de HPE do Brasil, talvez o maior, creio eu, o maior, que é o Mauro Bojanovski. Então,
Cara, vocês estão em muito boa mão e eu não vou entrar nessa discussão. Eu quero que vocês pensem em rendimento decrescente aqui, como eu falei, eu estou chamando de neoclássico rendimento decrescente, e tem essa característica de crescimento via produtividade. Nós vamos estudar depois outros modelos, que são os modelos da classe AK, onde o crescimento vem da acumulação de capital ou de algum outro fator relevante. Então essa ideia, isso é que eu queria ficar marcado nesse começo aqui desse vídeo, dessa aula, porque eu até pensei em colocar no anterior para encerrar o assunto. Só que eu quero nessa, porque eu quero depois comparar a dinâmica. Vocês vão ver como é diferente a dinâmica do modelo Herodoma e vão começar a entender essa diferença de modelos, né? Então vale a pena fazer isso. Então tá aqui, eu já tinha passado esses slides, estou só voltando. Antes de Solow havia Herodoma. Então, antes de começar, né, a nossa história começa com Solow, aí vai e tal. Só que antes de Solow não era as trevas, né? Antes havia as trevas, não. Antes de Solow havia Herodoma, não as trevas. Herodoma, na verdade, são dois textos. Um é o Herod de 39 e outro é o Doma de 46. As referências estão todas lá nas notas de aula, se vocês pegarem, tem todas as referências. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer a discussão lá do Herodoma, eu vou tentar fazer essa discussão moderna do Herodoma para conversar com o modelo neoclássico e assim começar a conversa que vai caracterizar essa parte do nosso curso, neoclássico AK. Então, nesse sentido, a característica marcante do modelo Herodoma é a hipótese que a relação capital-trabalho é constante. Ou seja, a função de produção apresenta rendimentos constantes. Então, ao invés de ter, no modelo de Solow, a relação capital-trabalho e também a relação capital-produto, eu falei capital-trabalho, mas é capital-produto, para ser mais preciso, é produto-trabalho, mas é produto, para ser mais preciso. Depois a gente vai fazer essa discussão com mais detalhe. Ela é constante. E lá no modelo de Solow, com rendimento decrescente, essa relação se ajusta, é uma variável endógena, né? Ela não é dada. Mas no modelo Herodoma ela é dada. Como não tem rendimento decrescente, essa relação capital-produto é constante, o capital adicionado ao processo de produção não vai reduzindo a contribuição ao produto, e a economia pode crescer no longo prazo, mesmo sem ganhos de produtividade. Então você tem um mecanismo de crescimento. Em tese, teoricamente. Para deixar concreta essa ideia, vamos botar o modelinho, vamos fazer um modelinho com base nessa hipótese de que a relação capital-produto é constante, é um parâmetro do modelo. Então vamos fazer nosso modelinho. Y igual a C mais I, economia fechada sem governo, que é igual ao que nós fizemos ao Solow. Se quiser botar um governo aqui não é difícil. Se quiser botar um comércio exterior, um fluxo de capital, vocês provavelmente fizeram o exercício lá do modelo de Solow com fluxo de capital. Então, Y igual a C mais I para simplificar. Não é difícil mudar isso. A poupança é igual ao investimento, que é uma fração constante da renda. A mesma hipótese lá do modelo de Solow, S é igual a I, que é igual a sigma Y. Tudo igual até agora. Capital tem uma regra de movimento, a mesma regra de movimento que usou lá em Solow, eu estou usando aqui. Então, está tudo igual até agora. A população cresce a uma taxa constante, de novo, igual. Então, Y igual a C mais I, ok. Vou pegar lá a música. Y igual a C mais I, ok. S igual a I igual a sigma Y, ok. KT mais 1 igual a 1 menos delta KT mais IT, ok. NT mais 1 igual a 1 mais eta NT, ok. Tá tudo ok. Quase tudo. A hipótese agora é que a razão entre capital e produto é constante igual a θ, ou seja, K é igual a θy. Então agora já não está mais ok. Porque lá no Solow essa razão não era dada. Você tinha uma função de produção e dependendo, durante a dinâmica de transição, essas razões iam se modificando. Agora aqui não. Você tem uma razão constante entre K e Y que é dada por θ. Então note, eu já estava brincando aqui com vocês sobre isso, ressaltando que com exceção da última hipótese, a estrutura do modelo é igual à utilizada por Solow, né? Essa é a mesma estrutura de modelo que nós estamos usando para representar as duas ideias, de Herodoma e de Solow. Bom, vamos substituir as hipóteses na regra de movimento, que nem nós fizemos com Solow. Se vocês lembrarem, em Solow a gente fez isso. A gente botou as hipóteses, substituiu na regra de movimento para ver o que dá. Então vamos fazer a mesma coisa. KT mais 1 é igual a 1 menos delta KT, que é igual a mais sigma I. Né? Então essa aqui é a regra de movimento. KT mais 1 é igual a 1 menos delta KT, está aqui ela, ó, KT mais 1 é igual a 1 menos delta KT mais I.
Aqui é y sobre n, né? Porque eu botei o sigma já, peço desculpas, aqui não é i, porque você tem o sigma, aqui é y. Eu dei um salto grande, eu não sei porque que eu fiz isso, eu devia ter ido mais devagar, mas tudo bem. Onde tem kt mais 1, eu vou botar θ yt mais 1, porque a gente sabe que kt é igual a θ y. Então aqui, kt mais 1, θ yt mais 1 é igual a 1 menos delta θ y mais sigma y, insisto, esse i aqui está errado. E divido tudo por n. Então, de novo, kt é igual a θ y, então θ yt mais 1 é igual a 1 menos delta θ y mais sigma y, que é o i é sigma y. E aí eu vou dividir tudo por n. Fazendo essa divisão, tá aqui os termos. O que eu vou fazer agora é aqui multiplicar e dividir por nt mais 1. Aqui vai ficar 1 menos delta θ y sobre n, aqui sigma y sobre n de novo. Aqui é o maldito copiar e colar que propaga o erro nas notas de aula e nos slides. Depois eu vou tentar resolver. Mas está aqui a expressão. Note que se você não tivesse o sigma, podia ser tranquilamente o i sobre n, desde que não tivesse o sigma aqui dentro. Usando letra minúscula para simbolizar a variável per capita, um truque que a gente já fez várias vezes também, vai ficar θ. Bom, nt mais 1 sobre nt é 1 mais eta, por hipótese, né? Nt mais 1 sobre nt é 1 mais eta. Yt mais 1 sobre nt mais 1 é yzinho, t mais 1. 1 menos delta θ yzinho. E aqui finalmente consertou, porque não dava mais para copiar e colar, sigma yzinho. Então tá jóia, tudo certinho. Vou só dar uma arrumada dividindo tudo isso por y para poder pegar a taxa de crescimento do produto per capita, né, que vem daqui. Então θ 1 mais eta yt mais 1 sobre y é igual a 1 menos delta t mais sigma. Se eu definir g como a taxa de crescimento do produto per capita, de forma que 1 mais g seja igual a yt mais 1 sobre yt, então se isso for verdade, eu tenho que θ 1 mais eta, 1 mais g é igual a 1 menos delta θ menos sigma. Né? Então tem essa equação importante no modelo, é uma equação importante, e agora eu vou pedir para resolver para sigma sobre θ. Sigma sobre θ é igual a 1 mais eta vezes 1 mais g, menos 1 menos delta. Eu posso efetuar essa multiplicação, eta mais g mais delta mais g eta. Essa equação 3 é quem vai dar a dinâmica do Herodoma, né? Ela é aquela equação de dinâmica que nem nós fizemos com o solo. Ela está aqui, a equação. Tem um problema nessa equação, porque todo mundo aqui é parâmetro, né? Sigma é parâmetro, θ é parâmetro, eta é parâmetro, g é parâmetro. Vai dar uma confusão aqui do tamanho do mundo. Mas se bem que g é a taxa de crescimento, mas ele vai acabar. Ele sai já em função dos parâmetros. Você vê que está diferente da cara do modelo de solo. No modelo de solo tinha um f' de k metido aqui, ou um sigma f de k, pelo menos, metido aqui na equação. Né? Você pelo menos tinha esse cara. Agora você não tem mais isso. Então, é daí que vai começar a diferença. Mas essa equação 3 resume a dinâmica do modelo Herodoma. Eu posso relacionar essa equação do modelo Herodoma com a do solo, para a gente tentar entender melhor onde está a diferença. Para estabelecer essa relação, eu quero que você lembre de algumas coisas. Primeiro, no estado estacionário, vale que sigma f de k é igual a eta mais delta k. Se você lembrar, é aquela ideia de que o estado estacionário acontece quando você está crescendo de capital, sigma f de k é igual ao que está sendo destruído de capital. Quando chega a esse ponto, o modelo para estacionário. Então, essa equação de estado estacionário ela vale no modelo de solo. Isso implica que, pelo menos no estado estacionário, sigma y, eu estou botando y, que é o f de k, é igual a eta mais delta k, o que implica que sigma y sobre k é igual a eta mais delta. Então eu tenho essa equação aqui. Para o modelo de solo, sigma y sobre k é igual a eta mais delta. Que eu vou escrever da seguinte forma. Sigma k sobre y, né, só para ajeitar aqui os termos, é igual a eta mais delta. Então tem a equação 3, sigma sobre θ, θ é k sobre y, então a gente está muito perto. Aqui é 1 mais eta, 1 mais g, menos 1 menos delta. E aqui é eta mais delta.
Eta mais delta. Não está muito parecido. Ah, eu já fiz as duas aqui. Então está aqui Herodoma e Solow. Está aqui Herodoma e Solow. Como que eu converso com esses dois caras? Como é que a gente conversa essas duas equações? Como é que, né, pá daqui, pá de lá, como é que sai essa conversa? Bom, primeiro, K sobre Y é igual a θ. Então esse cara aqui é esse cara aqui. Depois lembra que no modelo de Solow, no estado estacionário, que é onde nós estamos trabalhando, G é igual a zero. G é igual a zero. Se G é igual a zero, e eu boto G igual a zero aqui, sigma sobre θ, eta mais delta, é a mesma equação. É a mesma equação. Olha que coisa doida. Dois modelos tão diferentes chegam na mesma equação. Cuidado, cuidado. Aqui está cheio de poréns, senões e talvez. O objetivo de fazer essa discussão é só para vocês perceberem que tem base comum nessa conversa. A diferença fundamental desses dois modelos é o ajuste de K sobre Y, que acontece no modelo de Solow. Como no modelo de Solow, quando chega no estado estacionário, K e Y crescem juntos, ou pelo menos no caminho de crescimento equilibrado. Se bem que aqui eu estou falando de estado estacionário porque G é zero. Ele fica constante, e aí a lógica fica parecida com a do Herodoma. Mas esse valor não foi dado, não é exógeno ao modelo. É um ajuste que acontece dentro do modelo. E no modelo de Herodoma, não. Então essa diferença é fundamental. Não dá para dizer que são dois modelos iguais, mas só que a equação é igual para fazer essa provocação, para vocês tentarem pensar um modelo em relação ao outro, o que está acontecendo em cada modelo. Aqui no caso, o θ, que não se ajusta em Herodoma, se ajusta em Solow. Você pode pensar um pouco que, saindo aqui do Herodoma, Solow botou θ como uma variável endógena, se ajusta na dinâmica do modelo. O modelo de escolha ótima transforma sigma numa variável endógena. E aí você pode pensar modelos de população transformando eta numa variável endógena. Então, a gente pode pensar o seguinte, o modelo Herodoma meio que dá o guia do que a gente tem que fazer, transformar esses caras em endógenos. O modelo Herodoma, de novo, dos anos 40, transforma esses caras em endógenos. Mas como eu digo, nesse processo ganha-se e perde muitas coisas. Mas muitas coisas mesmo, né? Aqui nesse caso, volto a dizer, apesar da semelhança um tanto quanto forçada por esse professor, mas com um bom propósito, com um propósito nobre de mostrar a conversa dos modelos, essa semelhança esconde diferenças gigantescas. Então, como eu disse, a diferença é que no Herodoma, θ é dado, então não há um ajuste da economia para o estado estacionário. No modelo de Solow, a relação capital-produto se ajusta até que o sistema chegue no estado estacionário, ou seja, lá θ é endógeno, ele está se ajustando. Vamos entender melhor essas diferenças? Para entender melhor essas diferenças, porque por enquanto ficou muito esquisito, né? Esse cara meio que está forçando a barra, e de certa forma eu forcei a barra. Mas eu forcei porque eu queria provocar vocês nesse sentido, de entender o modelo conversando com o outro. Isso é muito importante. Nessa parte de crescimento nós vamos ver muitos modelos. Não vai ser que nem a outra parte, que era o mesmo modelo mudando a técnica de solução. Aqui nós vamos ver muitos modelos. Modelos vão aparecendo assim, modelo para cá, modelo para cá. E um exercício importante é você entender um modelo em termos do outro, senão fica uma conversa maluca, conversa de bar, daquelas que um fala uma coisa, outro fala outra e ninguém dá um fio condutor. Então é importante tentar fazer essa migração. Vamos botar agora o microscópio e vamos entender melhor o que está acontecendo nesse modelo Herodoma, por que ele é diferente do Solow. Para isso, vamos botar uma função de produção, que descreve a tecnologia do modelo Herodoma. Então, que nem o Solow fez, ele tinha o y igual a f de KL, agora eu também quero o y igual a f de KL. Só que essa função de produção, compatível com o modelo Herodoma, é uma função muito específica, que é o mínimo entre AK e BL. A e B são constantes, K capital, L e trabalho. A característica dessa função, a marca registrada dessa função, é que ela não permite substituição de fatores. No modelo de Solow, você vai substituindo capital e trabalho, e é por isso que acontece o ajuste da economia. Você pode ir substituindo capital e trabalho até encontrar um determinado nível. Mas você substitui. Isso eu quero dizer o seguinte, eu quero fazer uma produção tal, para fazer essa produção tal eu posso usar 10 máquinas com 10 trabalhadores, ou talvez eu possa aumentar o número de máquinas e diminuir os trabalhadores, ou o contrário, eu vou cortar máquinas e botar trabalhadores. Mas no modelo de Solow, a hipótese é que você consegue substituir.
Na função Cobb-Douglas, essa substituição então é show de bola, né? Porque ela tem uma elasticidade de substituição muito conveniente. Então, assim, é show de bola na função Cobb-Douglas. Mas aqui a hipótese é o contrário. Curioso, mas assim, tem alguns exemplos. Um exemplo, talvez interessante, seja a própria universidade. A gente pensava, era um exemplo que a gente gostava de dar, de dizer o seguinte, olha, suponha que na face, o prédio que nós deveríamos estar, se não fosse a pandemia e todas essas coisas, a face tem um corredor com 8 salas de aula. Não adianta, você pode contratar 1 milhão de professores na face. Simultaneamente, você só consegue dar 8 aulas na face, porque só tem 8 salas de aula. Não adianta você ficar aumentando o número de professores, porque isso não vai aumentar a produção. Quem vai definir o quanto de aula pode ser dado em uma hora determinada na face é o número de salas de aula. Pouco importa, desde que o número de professores seja maior que 8. Por outro lado, se o número de professores for menor que 8, suponho que só tivesse 2 professores na face, não adiantava nada você construir mais sala de aula. Você só ia conseguir dar 2 aulas, porque só ia ter 2 professores. Para quem não é da face UNB, como o vídeo circula, também está lá no YouTube, eu estou falando só da pós-graduação, tá? A face, ela conta com toda a estrutura da UNB para dar seus cursos, então não é que a face inteira só dá 8 aulas a cada período. Nós damos várias aulas, a face é gigante, são mais de 150 professores, mas eu falo na pós-graduação, nas salas da pós-graduação. Assim, como o mundo é sempre um pouco mais complicado do que esses modelos, com alguma malandragem o diretor da face consegue negociar uma outra sala e dar mais de 8 aulas. Mas vamos pensar que não, que ele só pode usar as salas da face. Então essa é a ideia dessa função de produção. Se eu tenho 8 salas de aula, não adianta eu ficar botando mais trabalho, contratando professor, que mais de 8 aulas simultâneas eu não consigo dar. Se eu tenho 3 professores, não adianta eu ficar construindo aula. Então o mínimo, o menor deles, aqui eu estou fazendo a AB1, né? O menor deles é quem vai fazer. Essas coisas mudam. Com essa tecnologia nova, eu sei lá como é que vai fazer, entendeu? De repente, com essas aulas gravadas, esse negócio, a gente consiga dar muito mais de 8 aulas simultâneas, entendeu? Eu sei lá como é que que vai funcionar o nosso mundo pós-pandemia. E aí pode ser que a gente mude a função de produção lá da face. Mas pensando o exemplo que eu costumava dar, porque não tinha pandemia, eu estava em sala de aula, eu gostava de dar esse exemplo. Ó, contem aqui no corredor as 8 salas, e essa é a ideia dessa função mínimo AKBL. Né? Ela tem proporção fixa, às vezes é chamada de função Leontief. Então, essa função de produção é que vai caracterizar o meu modelo. E, de novo, essa minha adaptação Herodoma, né? Trazer o Herodoma. Então, com essa função de produção. De novo, ao contrário não tem substituição de fatores. Essa é a diferença importante da Cobb-Douglas dessa função mínimo que eu estou usando. Bom, se o capital é maior que BA sobre L, ela tem excesso de capital. Então, nesse caso, a oferta de trabalho é quem limita a produção da economia. Eu quero dizer o seguinte, quando K é maior do que BA sobre L, é o meu exemplo onde eu tenho 8 salas de aula e 3 professores. Se eu tenho 8 salas de aula e 3 professores, como eu disse no meu exemplo, B e A é 1, você pode fazer B e A diferente de 1 para mudar as proporções. Quem está limitando a capacidade de trabalho da face é o trabalho, são os professores. Não tem professor suficiente. As outras salas estão sobrando. Então, nesse caso, a gente diz que tem excesso de capital, porque o capital é maior, o ajuste das proporções, B sobre A, L. Então, 8 salas, 3 professores, está sobrando 8 salas de aula, a face teria, então, excesso de capital, quando a K é maior que BL. Quando acontece excesso de trabalho, e aqui o sinal tá errado, desculpem, né? Porque o excesso de capital é K maior do que BL. Então, o excesso de trabalho é K menor que BAL. O capital que limita o produto. Nesse caso, a produção vai ser dada por AK. Então, olha lá aparecendo a função AK, constante K, com o nome AK. Né? Eu escolhi bonitinho para dar o meu AK. Então, nesse caso, então, quando eu tenho excesso de trabalho, a produção vai ser do tipo AK, e a quantidade de trabalho contratada vai ser exatamente para ocupar o capital. Então, se a face tem 8 salas de aula, naquele período ela quer 8 professores. Não adianta ela ter 20 professores, porque ela só dá 8 aulas.
De novo, só para pós-graduação, lembrando que a face usa graduação, tem muito mais sala, etc., para o pessoal de fora, que é só para fazer meu exemplinho. Se você não quiser pensar na face, pensa numa escola, a escola tem 10 salas de aula, ela só consegue ocupar essas 10 salas de aula, então ela vai contratar professores de acordo com a sala de aula dela, pensa numa academia, a academia tem um certo número de máquinas, ela quer um instrutor por máquina, se bem que você pode trocar aí, botar o cara para correr lá fora. Vocês pegaram a ideia, né? Essa produção fixa. Então, quem vai determinar a quantidade de trabalho também vai vir desse capital. Ou seja, vai ter desemprego, vai ter gente sobrando. Nem todos os trabalhadores vão conseguir por conta da limitação de capital. Então, é um modelo interessante, né? Um modelo, uma lógica que a gente não tinha pensado ainda no modelo de solo. Nem ia, porque no modelo de solo você está substituindo as coisas até o nível ótimo. Mas aqui não, sobra gente. Sobrou, cara. Não tem sala para você, não tem capital para te absorver na produção. Então, essa é a característica do modelo AK e ele pode ter desemprego. Bom, se você supõe o caso de excesso de trabalho, a função de produção y igual a k, e por que supor o caso de excesso de trabalho? Porque, vai lá, se você está pensando em países emergentes ou em países pobres, é muito mais provável que ele tenha excesso de trabalho do que de capital, né? Tipicamente, a escassez de capital é associada com países pobres. Dificilmente você vai pensar um país pobre onde sobra capital. Então, quando a gente está pensando em crescimento e tal, a gente gosta é comum pensar como que o país pobre fica rico e tal. Então, o caso mais interessante é o caso de excesso de trabalho. E aí a função é a K. Vamos jogar isso na função de produção. Kt mais 1 é igual a 1 menos delta K mais I. Aqui sigma Y, aqui ficou certinho. O I virou sigma Y, como tinha que ser. Yt mais 1 sobre A. Agora eu estou substituindo. Onde tinha K, eu vou botar Y sobre A. Então aqui, ó, Kt mais 1 virou Yt mais 1 sobre A. Yt sobre A. Aqui continua Y. Estou querendo escrever em termos de Y. Então Yt mais 1 é igual a esse termo aqui. 1 menos delta Y mais sigma Y. Vou dividir tudo por Y. E eu tenho, então, que Yt mais 1 é igual a 1 menos delta mais sigma A. Se eu tenho que 1 mais G é Yt mais Y, a taxa de crescimento, eu tenho então que G é igual a sigma A menos delta. Essa é a taxa de crescimento do produto agregado. Então a taxa de crescimento do produto vai ser sigma A menos delta. Não tem aquele mecanismo que leva o crescimento para zero, como tinha no modelo de solo, onde o rendimento decrescente levava para zero. Mas aqui não. Aqui não tem esse cara. Esse A é constante, esse sigma é constante, esse delta é constante, tudo aqui é dado no modelo, então a taxa de crescimento é sigma A menos delta para sempre. Para sempre. Para sempre. Então a primeira coisa importante a levar em conta é isso. Aquele mecanismo do modelo de solo que fazia a economia parar, aqui não tem. Não tem ganho tecnológico, não estou falando de ganho tecnológico. A acumulação de capital vai gerando esse crescimento, pelo menos enquanto continuar esse caso. Depois a gente conversa mais. Mas não tem esse mecanismo. A taxa de poupança afeta o crescimento de longo prazo. Essa é outra característica que no modelo de solo não tinha. Aqui, se o governo consegue aumentar sigma com uma política, um FGTS da vida, por exemplo, onde você cria poupança forçada, ou uma coisa menos bruta, um incentivo à poupança, um incentivo tributário, talvez, esse aumento da poupança, ele não vai criar uma dinâmica de transição e depois a economia volta a crescer a taxa antiga dada pela produtividade. Se o mundo for o mundo AK, se o mundo for o mundo, esse mundo AK, esse mundo AK, porque no AK vai acontecer isso também, nesse mundo que eu estou descrevendo, se você aumenta a taxa de poupança, você vai ter crescimento mesmo. E no modelo AK mais ainda do que nesse, porque não tem o outro termo lá para incomodar. Então, nesse mundo aqui, você tem essa taxa de crescimento do produto agregado, que depende de sigma. Então, políticas públicas voltadas para sigma, elas podem ter um efeito de longo prazo no crescimento, que não acontecia no modelo solo, no modelo neoclássico. Então, essas duas coisas eu quero já chamar a atenção. Primeiro, é possível ter crescimento de longo prazo sem ganho tecnológico. Segundo, é possível ter isso com uma função AK. Uma função AK, claro que esse modelo é mais complicado, porque tem lá mínimo AK BL, mas se você fizer uma função AK, o resultado é esse, né? Porque tudo que eu fiz aqui foi botar a função AK. Foi o que eu fiz aqui. Então, isso vale para um AK, nós vamos discutir isso com mais detalhe em outros modelos. E
não tem esse mecanismo de freio e a taxa de poupança afeta crescimento, ou seja, a acumulação de capital tem efeito de crescimento de longo prazo. As implicações do modelo no longo prazo, e aqui esse modelo vai ficar, digamos assim, com uma dinâmica mais curiosa até do que o AK normal, ela tem umas implicações interessantes, essa dinâmica. Ela vai depender do valor dos parâmetros, né? O G é dado por sigma A delta, então esses valores são valores que você estimou, calibrou, sei lá o que você fez, você tem esses valores e calcula. Nota só uma curiosidade que eu deixei passar, que se sigma A for muito pequenininho, você pode ter um crescimento negativo, essa economia já era. Na economia de modelo de Solon não, né? A economia ela ia, se não fosse zero o estoque de capital inicial, isso é um caso extremo, absurdo, a economia ia crescer até o estado estacionário e parar, ou ia decrescer até o estado estacionário e parar. Aqui não. Se os parâmetros forem tais que G é negativo, meu amigo, isso no modelo AK tradicional, né, que você vai ter problema sério. Então o modelo AK gera essas dinâmicas curiosas de uma economia que vai ficar pobre para sempre. Ela está indo para o desastre. Ou ela pode ficar no zero se sigma A for igual a delta. É cheio de 9 horas, como se dizia antigamente. Cheio de truque esse modelo. Voltando para o Herodoma, para a minha função mínima, a dinâmica interessante aqui é o seguinte: se G é maior que eta, quer dizer, se essa taxa de crescimento, que é a do capital no fim do dia, produto capital, é maior que eta, em algum momento L passa a ser fator limitante do crescimento e a produção passa a ser dada por YT igual a BL. Então, em algum momento o capital está crescendo mais rápido que o trabalho. Então, em algum momento você vai ter mais capital que trabalho, e o fator limitante do crescimento passa a ser o trabalho. Digamos assim, essa é uma economia que não tem mais escassez de capital, ela saiu da condição de escassez de capital, ela vai crescer agora de acordo com sua população, porque não é mais o capital que está puxando o crescimento. De novo, em vários modelos AK isso não acontece, porque nós vamos usar direto a função AK, mas nesse modelo específico tem essa característica. Se G é maior que N, em algum momento L, né, porque K está crescendo mais rápido que L, então em algum momento ele passa de L, e aí a população, que é o fator limitante, ela deixa de ter, ela passa a ter escassez de trabalho em vez de escassez de capital. O trabalho é que vai produzir, que vai frear. Mas no outro caso, se G é menor que N, a eta, a oferta de trabalho cresce mais rápido que o capital. Para pensar. O capital é menor que o trabalho. Foi assim que a gente está trabalhando. Só que agora, o crescimento do capital é menor que o crescimento do trabalho. Então, o trabalho está crescendo mais rápido que o capital, ele é maior e cresce mais. Se você olha esse caso, você vai ter excesso de trabalho, para sempre. E esse excesso de trabalho é dado por L menos ABK. Como L está crescendo mais que K, esse negócio vai indo embora. No limite, a taxa de desemprego é 100% da população. O L vai ser tão grande em relação a ABK, já que ele está crescendo mais, que isso aqui é um crescimento, o L cresce, é uma taxa constante, né? Então você vai ter essa situação absurda, é uma dinâmica horrorosa. É uma dinâmica de caos. Essa economia está condenada ao desespero. Não é à toa que, se você trabalha com o mundo com essa perspectiva, você vai ficar desesperado para jogar capital nessa economia. Então, quando você pensa essas políticas econômicas, inclusive do Banco Mundial em relação a países pobres que quer estimular investimento, jogar capital, é para ver se quebra essa maldição, né? Se quebra essa maldição. O problema é que vai para G. Para quebrar essa maldição, você teria que ter G maior que eta. Nesse mundo você consegue fazer isso aumentando a taxa de poupança. Ou A, que é a produtividade, mas vamos supor que você não consegue mexer em A. Então, a estrutura de política econômica aqui, de incentivo a investimento, né? Porque aqui a taxa de poupança é a mesma de investimento. Ela tem uma lógica forte. Bom, essa altura o eleitor atento já notou, eu também já falei, né? Eu já falei tantas vezes isso, mas é o avô do modelo AK. Se não notou, repara na função de produção no caso de excesso de trabalho, que é exatamente a função AK que nós usamos e que deu esse primeiro resultado, sigma A menos delta. Então, mas eu acho que você já notou, até porque eu tinha falado, eu fui bocão, estraguei a surpresa. Mas ele já vai nessa direção com esse twist do mínimo, né, que outros modelos dessa mesma linha não vão ter. As versões modernas do modelo AK recorrem a outras estratégias para transformar a função produção numa AK, porque exatamente essa do mínimo gera uns resultados estranhos, como que a gente acabou de
de ver. Então, e também tem problema de ser compatível com equilíbrio e com outras questões que nós vamos discutir durante essa unidade nos outros vídeos, nos encontros, e vai ser um tema que vai aparecer várias vezes, essa questão de tornar compatível o modelo AK com algum conceito de equilíbrio. Mas uma das mais populares é a externalidade. Porque com externalidade você faz um truque bacana, você mantém a função de produção a nível da firma com rendimento decrescente. Então você tem equilíbrio no ponto de vista micro. Na microeconomia do modelo está tendo equilíbrio. Está tendo equilíbrio. Mas na macro não está. Porque a externalidade gera uma macro uma macro sem rendimentos decrescentes, com rendimentos constantes. Né? Então é um truque que nós vamos fazer. Eu acho que o primeiro modelo AK que nós vamos estudar, o modelo de Frankel, tem exatamente esse truque. Nós vamos então aprender esse truque para gerar modelo AK a partir de compatível com equilíbrio a nível micro. Nós vamos discutir esse modelo, nós vamos discutindo depois outros, e vocês vão ver que em algum momento o truque é feito, às vezes não é claro, não é fácil ver o truque, e eu vou mostrar para vocês para que vocês entendam bem essa questão. Mas essa taxa de crescimento constante, no caso sigma A menos delta ou variações, ela é quase que o DNA. Encontrou isso, está na família. Tá na família. Se você fizer teste de DNA para modelo, né, de crescimento, encontrou esse cara, você diz, meu amigo, você é o pai. Vai por aí. Então vai ser um modelo do modelo AK. Porém, a ausência de dinâmica de transição, ou seja, não tem aquele ajuste da taxa, a taxa fica dada. O impacto da acumulação de capital, que tem nessa versão que a gente mostrou, essa versão bem simples, esse trabalho que nós fizemos com a ideia lá do Harold Doma, isso é uma característica, como eu digo, está no DNA do modelo AK. Se quiser saber se é o pai, olha para essas coisas, essa taxa de crescimento constante, se tiver essa cara sigma A menos delta, então nem se fala, tá certo? O modelo AK, nesse sentido, ele é um sucessor do modelo Harold Doma, e a característica típica é exatamente essa função do tipo Y igual a AK. Ao contrário do Harold Doma, né? Eu já falei isso, mas vale a pena registrar de novo, que supõe uma função de produção sem substituição entre fatores, porque em alguns casos até é razoável esse negócio. Eu tentei dar o exemplo aqui da faculdade e tal. Mas, grosso modo, se você pensar a nível macro, é muito pouco provável esse tipo de função de produção. Né? Você tem alguma substituição, principalmente quando você está pensando a nível macro. A nível micro, você ainda consegue justificar alguns exemplos, como a minha faculdade ou escola, que eu dei no exemplo, mas então não é uma ferramenta que o pessoal use tanto. Então você vai tentar fazer essa conciliação de micro com macro, equilíbrio micro, geralmente com rendimento decrescente micro e substituição de fatores micro, e depois lá no macro a substituição de fatores micro continua existindo, mas gera uma dinâmica do tipo AK. É isso que acontece. Então, como eu disse, em termos de aplicação, a grande diferença entre modelo AK e neoclássicos é que o primeiro permite crescimento indefinido por meio de acumulação de algum fator. Você pode pensar capital físico ou humano, mas tem alguém aí que vai gerar uma trajetória de crescimento indefinida, vai crescer para sempre, não vai. Quer dizer, nós vamos até botar um freio, nós vamos fazer um modelo bacana ainda nessa unidade aqui de AK, de crescimento econômico, onde um recurso natural exaurível vai frear o modelo. Mas depois a gente tira o freio quando a gente falar de inovação, tá certo? Mas vai ser legalzinho, tá na lista aqui o modelo. Embora possuam implicações diferentes, eles não são não são assim irreconciliáveis. A gente viu que eles têm pontos que eles conversam. E identificar qual melhor descreve os dados pode ser bem mais difícil do que parece. Bem mais difícil mesmo. Porque, vê bem, aquela taxa de crescimento do modelo neoclássico, ela é constante. Né? Ela é constante dada pela produtividade no longo prazo. Mas suponha que você tem, por exemplo, uma estrutura tributária, coisa que qualquer país tem. Qualquer país tem uma estrutura tributária. O Estado estacionário vai depender dessa estrutura tributária. Geralmente, por exemplo, depende do imposto sobre a renda que você colocou. O Estado estacionário depende. Qualquer mudança de alíquota que você faça no imposto de renda gera uma nova dinâmica para um novo Estado estacionário. Então você vai encontrar essa taxa positiva, mesmo limpando o efeito da produtividade, ou negativa, você vai encontrar essa taxa, não porque o modelo é AK, mas porque é um modelo neoclássico onde está mudando a alíquota, que é uma coisa que acontece o tempo todo. Quando é consumo, é um pouco mais complicado, mas se a alíquota faz variação no tempo, você também mostra uns efeitos assim, desse tipo. Então bem... Eu acho que na lista de exercícios de vocês, o último exercício, eu peço isso, para vocês perceberem como é que o modelo pode responder
há uma alíquota sobre consumo e sobre renda e como é que é diferente a resposta. Então, na prática, é muito diferente saber, é muito difícil saber qual o modelo que está gerando os dados, né? Tem que viver um pouco aí. Também é possível misturar os dois. Você faz um mix de AK e rendimento decrescente para gerar uns resultados com alguma dinâmica de transição, mas o crescimento. Quer dizer, você tem uma literatura forte, nós não vamos explorar toda, até o curso não permite, mas tem muita coisa interessante aí nesse meio, assim, entre o modelo AK e o modelo neoclássico tem diferenças, mas também tem mixes interessantes que dá para fazer. Como eu já disse, a maneira mais comum é botar modelos com externalidade. E o Frankel faz isso. Opa, já mudei, né? Já foi para modelo de Frankel. Mas aí eu já comecei a falar, eu falo, mas eu não vou entrar no modelo. Então, o Frankel 62 faz essa estratégia e essa vai ser a discussão do nosso próximo vídeo, né? Essa próxima aula, como a gente está falando. Nós vamos discutir um modelo ainda com poupança exógena, ainda sem a escolha ótima. Nós vamos deixar a escolha ótima no modelo AK para daqui a pouco, mas nós vamos fazer esse modelo onde, por conta de externalidades a nível de firma, nós vamos gerar uma dinâmica interessante onde as firmas têm rendimento decrescente, mas o agregado pelo menos pode virar, vai depender da intensidade dessas externalidades, pode virar um modelo AK. Então, esse vídeo, essa aula, ela, volto a dizer, tem alguns livros de crescimento que nem fazem essa discussão, outros fazem, mas eu acho importante fazer para pegar lá no primórdio, né, que é Solow de um lado e Harold Domar do outro, para entender um pouco a lógica do modelo AK, para perceber para onde vai o modelo AK, quais são as diferenças importantes, o que está sendo gerado em termos de dinâmica de modelo, em termos de política econômica. Se você quiser crescimento de longo prazo, aumentar o crescimento de longo prazo no mundo de Solow, você vai ter que dar um jeito de aumentar a produtividade. É muito difícil aumentar a produtividade. A gente não sabe direito de onde vem a produtividade. Você tem, por exemplo, toda a escola estruturalista, que a gente não vai discutir aqui no curso, mas que é muito forte no Brasil. Aqui na UNB você tem os cursos aí, quem tiver curiosidade. Ela acredita que a produtividade está associada à estrutura da economia, né? Por isso estruturalista, em particular a indústria. Outros autores vão dizer que é uma questão institucional, tem a ver com as instituições que estimulam a competição, elas acabam gerando uma dinâmica de produtividade mais eficiente. As instituições que congelam a sociedade, elas acabam gerando uma estrutura que leva a menos ganho de produtividade. Outros autores vão falar muito da questão do capital humano, a relação entre capital humano e produtividade, nós vamos explorar isso aqui no curso. Outros vão falar de distorção nós vamos falar aqui no curso, com a questão de misallocation. Então, assim, você tem os dois motores, né? Esse motor de produtividade, esse motor de acumulação, os combustíveis são diferentes para esses dois motores. Isso leva a uma discussão importante de política econômica. Por outro lado, o modelo neoclássico também gera dinâmica com capital. A gente viu que o nível de renda depende da taxa de poupança lá no modelo de Solow e do fator de desconto, se eu estou fazendo o modelo de escolha. Tem a dinâmica de transição, que é importante, do estado estacionário para outro, gera essa dinâmica de crescimento. Você está pensando em política, isso pode ter uma discussão interessante. E o A do AK é o A do modelo neoclássico. Então, o ganho de produtividade é importante dos dois lados, né? Não é uma coisa só de só economista que trabalha com isso escolhe a produtividade. Não. Então, o que tem, assim, agora, de fato, como é muito mais difícil explicar produtividade do que, talvez, poupança, ou pelo menos investimento, para a gente ser mais preciso, porque com poupança e investimento a gente confunde os termos, talvez seja mais fácil pensar políticas para investimento do que para produtividade. Em alguns momentos isso pode ser desastroso. Essa discussão é uma discussão que vai perseguir a gente nesses vídeos seguintes e nessa unidade. Então, no próximo vídeo eu começo o modelo de Frankel, mas tenham isso em mente. Dois paradigmas, não necessariamente dois paradigmas irreconciliáveis, mas com alguns pontos muito diferentes, com uma lógica muito diferente. Tanto do ponto de vista da dinâmica e do modelo, quanto do ponto de vista de elaboração de política. Qual paradigma você acha que é mais relevante? Ele pode ter uma implicação muito importante em que tipo de política você acredita que vai gerar desenvolvimento. Então é bacana isso, ter em mente essa discussão, essas duas leituras. E eu termino agora esse vídeo
E a partir do próximo vídeo a gente começa assim a botar a mão na massa nos modelos AK e tal. Mas eu acho bem importante esse vídeo para já mostrar onde o terreno, né? A gente mapeou o terreno. Para cá, para lá, o que vai acontecer em cada um desses dois lados. Obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.